Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para edificar o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 até o 12. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu começo aqui lançando uma pergunta a vocês em cima da afirmativa do início do versículo. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Todos nós queremos, né? Mas o grande problema da humanidade é associar o amor à vida e o ver dias felizes com a ausência de problemas em torno de nós. Mas a Bíblia não nos ensina assim. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver textos onde Deus não retira o seu povo dos problemas, mas Ele dá grande livramento para o seu povo dentro dos problemas. E um grande exemplo disso para nós é quando Deus retira o povo do Egito, por exemplo, abrindo o mar para eles, porque atrás vinha Faraó. Nós sabemos que depois, ainda por 40 anos, Deus sustenta aquele povo num lugar onde era impossível a sobrevivência da vida humana ali. A palavra diz que os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram, eles eram alimentados com maná que vinha do céu e Deus proveu água para eles também de onde não tinha. E um exemplo também maravilhoso que nós temos na palavra é o exemplo de Daniel. Deus não tirou Daniel da cova, mas deu grande livramento para Daniel na cova. Assim como não tirou também Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas ali Deus deu grande livramento para eles dentro da fornalha. E isso é assim na nossa vida também. E isso, assim como naquele tempo, isso glorificou o nome de Deus, assim é na nossa vida também. Deus nos capacita para nós passarmos pelos problemas. A palavra de Deus diz que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Isso também remete para nós uma experiência de fé com o Senhor. Quando nós saímos vitoriosos de um problema, isso também trabalha a nossa fé e mostra para nós em que nível de fé nós estamos. E o apóstolo segue aqui trazendo alguns exemplos, algumas instruções muito simples para nós na palavra de Deus, mas que, se bem observadas, vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Ali ele diz assim: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quando a gente fala sobre alguma coisa sobre a língua, nós indiretamente também estamos falando do nosso coração, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui ele diz refrear a língua do mal e evitar que os lábios falem dolosamente. Nós sabemos que dolosamente é quando nós falamos de alguém ou quando nós fazemos alguma coisa para alguém, propositalmente querendo danificar de alguma maneira a vida daquela pessoa. Isso então seria mais relacionado às fofocas, coisas nessa linha. Mas quando ele diz refreie a língua do mal, ele está ampliando essa circunstância. Refrear a língua do mal é também murmurar, ou então falar constantemente sobre os problemas que nos rodeiam, enquanto que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ir com a palavra enfrentando os nossos problemas. Se vem alguma enfermidade sobre nós, por exemplo, nós temos que rebater aquela enfermidade com a palavra de Deus. E assim nós podemos perceber que aquilo que sai da nossa boca vai projetando o nosso futuro. Seja a curto prazo, como o nosso dia,
ou a médio e longo prazo, as outras situações da nossa vida. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos preparando um bom futuro para nós. E ainda o texto prossegue falando: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aqui nós vemos duas situações também muito simples, que ele coloca assim que não basta nós deixar de fazer o mal, nós deixarmos de fazer o mal, mas nós devemos praticar aquilo que é bom, podendo estar sensíveis às necessidades das pessoas que nos cercam. Às vezes as pessoas estão próximas de nós, tudo que elas precisam é um pouco da nossa atenção, talvez o nosso abraço. E nós precisamos estar dispostos, prontos, para estarmos disponíveis para as pessoas. Isso também vai nos colocar num lugar de paz. E quando ele diz para nós buscarmos a paz e nos empenharmos para alcançá-la, isso mostra para nós que não é uma tarefa tão fácil assim. Porque essa paz aqui que a palavra de Deus fala, não é a paz que o mundo dá. A paz do mundo é uma sensação de bem-estar quando tudo ao redor vai bem, quando tudo está dando certo. Mas Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então nós podemos perceber que existe dois tipos de paz aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz, é um descanso sereno, um descanso interior, independente de tudo que está ruindo à nossa volta, porque é um descanso na pessoa de Jesus Cristo, que veio habitar no nosso coração. Nós temos em Filipenses 4 um testemunho muito lindo do apóstolo Paulo, que ele diz assim, no versículo 11 a 13: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse exemplo, para nós, nos mostra que existe sim um lugar em Deus, onde nem a abundância pode me fazer mais feliz, e também a escassez não me faz mais triste. Esse é um lugar de descanso em Deus, e é esse descanso que nós temos que buscar. Depois o texto segue dizendo: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então aqui nós podemos entender que tem uma distinção, dois grupos de pessoas. E eu gostaria de falar para vocês sobre os justos. O que é ser justos? Nós precisamos entender que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para dar certo. E Deus nunca se frustra nos seus planos. Quando lá em Gênesis nós podemos observar que Deus cria o ser humano e diz: vá, trabalhe, produza, domine. Mas em um determinado tempo, o primeiro homem que Deus criou, ele decide viver independente de Deus. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo para Deus: agora as questões do bem e do mal sou eu que decido na minha vida, não é mais Deus. Né? Então, nesse momento, o homem que estava numa condição de dominador sobre todas as coisas, sobre tudo que se nomeia, ele passa a ficar numa posição de dominado. Então ele fica numa posição de dominado pelo império das trevas e por Satanás. O homem passa a ser escravo desse império, escravo do pecado. E por isso nós vemos tudo que acontece hoje no mundo, porque quando ele faz isso, ele entrega o domínio de todas as coisas que ele recebeu na mão de Satanás. Então por isso a doença, a enfermidade. E eu gostaria de fazer um convite para você nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus. É muito simples para você nascer de novo e ficar nessa condição de justo que a palavra fala. Você precisa confessar Jesus com a sua boca e crer com o seu coração. A palavra de Deus diz
em Romanos 10, no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ainda complementa, porque se fomos sepultados com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final e dizer para você que nós agradecemos, a Igreja Verbo da Vida recebe você de braços abertos, você que gostaria de frequentar a nossa igreja. Nós temos também nas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Vocês podem se comunicar conosco indo nas redes sociais e ali vai ter o nosso endereço, nosso telefone e vai ser um prazer receber vocês no nosso meio. Seja edificado na prática da palavra.